Hoje vamos explorar um território intrigante, onde as fronteiras da realidade se tornam difusas e os limites do conhecido e do desconhecido se entrelaçam. Exploraremos os espaços liminares, essas zonas de transição que capturam nossa imaginação e nos levam a questionar a natureza do que nos rodeia. Pelo menos, essa é a experiência que eu tenho ao ver essas imagens. E veremos aqui que nem sempre as pessoas possuem esses mesmos sentimentos ao ver imagens de espaços liminares. Feche os olhos por um momento. Imagine-se em um corredor extenso e totalmente vazio, com um extenso carpete de hotel, iluminado por uma luz amarelada não muito forte, onde a penumbra e a luz se entrelaçam. Cada passo parece incerto, e cada som ecoa como um segredo oculto. Provavelmente o que você visualizou foi um exemplo de espaço liminar, os limiares entre as verdades que conhecemos e os mistérios que anseiam por ser desvendados. Observando imagens de espaços liminares, quais sentimentos prevalecem em você? Medo? Conforto? Indiferença? A impressão de que já esteve nesse lugar? Independente de qual seja, o fato é que nos últimos anos, imagens de espaços liminares vêm ganhando cada vez mais entusiastas e lugar na internet, se tornando formas de se expressar e até mesmo um novo tipo de conceito, que acabou gerando ainda mais conceitos como Dreamcore, mas isso é assunto para outro vídeo. Seja qual for o sentimento predominante que esses ambientes te geram, nós não podemos negar que eles estão diretamente atrelados a um sentimento específico: a solidão. Eu sou Dark, sejam bem-vindos ao canal Arquivos Sombrios, e hoje falaremos sobre espaços liminares e o sentimento de solidão que está ligado a eles. Vamos iniciar com uma pergunta que parece simples, mas é mais complexa do que parece. O que são espaços liminares? Fazendo algumas buscas, podemos encontrar algumas respostas, e a maioria delas estão ligadas com o conceito de liminaridade. De acordo com alguns dicionários, o significado de liminar é algo que constitui um limite ou um ponto de transição. O liminar é algo entre o pré-liminar e o pós-liminar. Fazendo uma simples analogia, o pré-liminar seria a nossa infância, o pós-liminar, a fase adulta, e o liminar seria a adolescência. Levando esse conceito para os espaços liminares, podemos dizer que é algo que faz sentido, sendo um espaço que supostamente não é para você ficar lá durante muito tempo, somente em situações de transição. Vamos voltar ao exemplo que pedi para você imaginar com os olhos fechados, um corredor de hotel. Este corredor é o ponto de transição entre o quarto que você deseja ir e a recepção do hotel. O corredor é somente um espaço que você atravessará para alcançar o destino final. Os espaços de transição representam grande parte das imagens de espaços liminares que vemos na internet, mas não constituem 100%. Observe esse exemplo. Uma foto do interior de uma casa. Não podemos chamar o interior de uma casa de espaço liminar, pelo menos não no conceito que tínhamos determinado anteriormente. Estamos ali a todo momento. Talvez algum pequeno corredor em uma casa possa ser considerado um espaço liminar, mas não é o caso dessa imagem. E essa aqui é provavelmente a minha imagem preferida de todas que vou mostrar aqui. Me lembro perfeitamente da mistura de sensações que tive quando vi pela primeira vez há alguns anos na internet. À esquerda há uma porta que dá a um quarto com luz apagada, me transmitindo uma sensação de que há algo escondido ali, algo com más intenções, com planos ocultos talvez. Na porta da direita, que possui uma iluminação levemente azulada, me traz uma sensação de paz e esperança, talvez como um amanhecer, como se fosse uma sensação de leveza. E as escadas à nossa frente me causam um sentimento de dúvida, de curiosidade. Eu não consigo definir se é algo bom que me espera no topo dessas escadas, como a porta da direita, ou algo ruim, como a da esquerda. Talvez as escadas estejam no centro da imagem justamente para representar uma sensação liminar às duas. Algum sentimento de transição do mal para o bem, ou do bem para o mal. Isso fica evidente até mesmo pela iluminação no topo das escadas. Conseguimos ver que há uma certa quantidade de luz azul no topo, lutando para vencer a penumbra, gerando assim uma mistura de sensações. Deixando um pouco de lado a subjetividade,
vamos tentar buscar de forma objetiva o que pode causar este sentimento de estranheza ou conforto nessa imagem. O que pode acabar contribuindo bastante para esse sentimento de estranheza com a imagem é a ausência de mobílias na casa, o que dá um pressentimento de vazio. Em geral, salas como essa da imagem estão repletas de mobílias, com sofás, TVs e etc. Quando retiramos todos esses fatores do ambiente, o que sobra é um grande vazio. E subconscientemente, pode nos gerar a mesma sensação do que temos ao ver um espaço de transição. Pois qual o sentido dessa sala ser o destino final, se não há nada nela? Esse mesmo conceito de vazio pode acabar se estendendo para outros exemplos de espaços liminares, como shoppings, rodovias, salões, cinemas ou escolas. Estes lugares supostamente não são feitos para serem vazios. No shopping, sempre vemos muitas pessoas indo para um lado e para o outro. Nas rodovias, estamos acostumados a vermos muitos carros. Nas escolas, sempre vemos pessoas transitando pelos corredores ou nas salas, assim como em salões e salas de cinema. E esse sentimento de estranheza com lugares vazios possui um nome: quianópsia. Quianópsia é o sentimento causado pela atmosfera misteriosa e desamparada de um lugar que normalmente está cheio de gente, mas que agora está abandonado e quieto. Adicionando isso ao que já tínhamos como conceito de espaço liminar, podemos dizer que um espaço liminar é um local de transição entre outros ambientes, que também possui algumas de suas características retiradas de si, como o exemplo da sala sem mobílias. Por mais extensa que seja essa definição, ela com certeza ainda não está completa. Observe essa imagem. Este quarto certamente não é um espaço de transição, e sim um destino final. Ele também não teve suas características retiradas de si. Possui camas, brinquedos, mobílias e tudo que um quarto de criança possui. Vocês podem argumentar que o que está faltando neste quarto são as crianças, e esse é o motivo da sensação de ser um espaço liminar. Ok, mas então observe essa outra imagem. Como podemos ver, também se trata de um quarto infantil, com mobílias, cama e tudo que normalmente compõe um quarto. Neste mesmo quarto também está faltando uma criança, mas ele não nos passa a mesma sensação da outra imagem. Como eu disse no início do vídeo, definir o que é um espaço liminar é mais difícil do que parece ser. Por mais que possa parecer muito subjetivo para algo que necessita de objetividade, acredito que a definição de espaço liminar deva ser mais ligada ao sentimento produzido pela imagem do que às próprias características físicas que a compõem. Algo que é comum a todos os espaços liminares é a ausência de pessoas e a presença de estruturas feitas pelo homem. Essas duas características físicas posso afirmar que são certas de podermos utilizar para classificar um espaço como liminar. Vamos partir agora para uma opinião mais profissional. Alguns psicólogos afirmam que estes lugares geram desconforto devido a pensamentos intrusivos e às possibilidades futuras concebidas pela mente. Estes locais podem estar desocupados devido a óbitos, ou devido a pessoas que estão confinadas em um mundo que resultou da pandemia, ou de um cenário apocalíptico. Essas sensações de desconforto podem estar ligadas ao que é conhecido como fenômeno de Vale da Estranheza, caracterizado por um sentimento de aversão ao deparar-se com algo que se assemelha ao humano, mas não completamente, ou algo que se aproxima do real, porém não integralmente. Mas neste caso, esse conceito da robótica aqui é expandido para o mundo das estruturas, objetos e natureza que tenha sido manipulada por humanos. Após todos esses pontos, vamos utilizar a nova definição. Espaços liminares são imagens de ambientes que contenham algum objeto ou estrutura feitos por homens, sem a presença do próprio homem, que pode nos causar sensações de estranheza, medo, conforto, familiaridade ou até mesmo indiferença, sendo o sentimento gerado parte indispensável da experiência. Foi uma tarefa árdua, mas temos em mãos uma nova definição que parece englobar todos os tipos de espaços liminares. Agora que já temos a definição, vamos mais a fundo na toca do coelho. Qual a origem dos espaços liminares? O primeiro post que encontrei que utilizou o conceito de espaços liminares foi de um Tumblr, em 31 de maio de 2016. O post era sobre lugares em que a realidade parecia estar um pouco alterada. Na postagem, tinha alguns exemplos como estacionamentos vazios, rodovias vazias, museus vazios, etc. E abaixo, como resposta, um usuário disse:
Muitos desses lugares são chamados de espaços liminares, o que significa que são passagens de um espaço para o outro. Lugares como paradas para descanso, escadarias, trens, estacionamentos, salas de espera e aeroportos parecem estranhos quando você está neles, porque a existência deles não é sobre eles mesmos, mas as coisas que vêm antes e depois deles. Eles não têm um lugar definitivo fora da sua relação com os espaços de onde eles vêm e para onde irão. A realidade parece alterada aqui porque não devemos realmente ficar neles por muito tempo para pensar neles como suas próprias entidades, e quando fazemos, eles parecem estranhos e deslocados. Podemos concluir então que o conceito de espaços liminares é algo bem mais antigo do que imaginamos, pois o conceito já existia antes do próprio post que encontrei na internet. Existem mais alguns posts em blogs e vídeos que usam as palavras espaços liminares antes mesmo da postagem encontrada do Tumblr, mas os conceitos em que são inseridas são totalmente diferentes dos conceitos que temos atualmente, então acredito que nem devemos considerar esses exemplos. E é agora que vamos chegar ao ápice da popularidade dos espaços liminares. Você provavelmente já viu essa imagem. Se você não for cuidadoso e escorregar para fora da realidade nos lugares errados, você chegará nas backrooms. Um lugar que é nada mais do que o cheiro de tapete antigo e úmido, a insanidade de tons de amarelo, o som de fundo de luzes fluorescentes com um zumbido infernal e aproximadamente 6 milhões de milhas quadradas de salas vazias, aleatoriamente fragmentadas para ficar preso dentro. Que Deus te salve se você ouvir alguma coisa por perto, porque tenha certeza que ela também te ouviu. Nas backrooms, em seu andar principal e na maioria de seus outros andares, imagens de espaços liminares são usadas como cenário, com o intuito de causar a mesma estranheza da imagem usada no post original. Em 2020, imagens como essas das backrooms começaram a fazer muito sucesso na internet. Algumas trends no YouTube foram iniciadas com o título Imagens que aparentam ser extremamente familiares, que chamaram a atenção de diversas pessoas e fazem sucesso até os dias de hoje. O que estaria chamando a atenção de muitas pessoas assim, certamente, é o sentimento gerado ao ver essas imagens, que podem ser diversos. Vamos explorar o sentimento de medo gerado por essas imagens em algumas pessoas. O que podem as tornar de fato assustadoras? A palavra-chave para essa análise é atmosfera. Ao ver essas duas imagens, podemos ver que ambas não tiveram suas características removidas, e ambas não contêm a presença de pessoas, mas somente uma delas pode ser considerada um espaço liminar. A atmosfera da imagem é extremamente essencial e provavelmente o segredo de uma imagem ser espaço liminar ou não. Na maior parte das fotos, ou a iluminação é razoavelmente baixa ou utiliza de alguns tons de amarelo. Essa iluminação amarelada traz um sentimento misto de nostalgia e estranheza, por ser uma iluminação parecida com as utilizadas nos anos 90 e início de anos 2000, idade que grande parte dos usuários da internet cresceu, e misturado com aspectos de baixa luminosidade, podem acabar gerando sentimentos de medo ou desconforto. Outra característica muito usada é a falta de qualidade de imagens ou granulação. A baixa qualidade contribui com o sentimento de nostalgia e estranheza, pelo fato de que nos anos 90, as câmeras não eram capazes de produzir fotos de boa qualidade. Às vezes pensamos até mesmo que já estivemos nesses lugares, contribuindo muito para a nostalgia. Algumas dessas imagens com qualidade inferior também podem transmitir uma impressão de terem sido tiradas em nossos sonhos, o que é outra sensação recorrente em algumas pessoas. Vamos comparar aspectos de uma imagem de espaços liminares com uma imagem comum de terror. Na foto de terror, o autor apela para a escuridão quase total, uma maneira fácil de causar uma atmosfera assustadora. Você pode até imaginar que ali há um monstro escondido pronto para te atacar, ou algum serial killer. Enquanto na imagem do espaço liminar, a artificialidade da luz e a maneira que tudo está estranhamente vazio acaba alcançando um sentimento de estranheza talvez até maior do que na primeira imagem, e seguindo caminhos muito mais difíceis para isso, ao invés de escolher a fácil ausência de luz. Essa é a magia dos espaços liminares. Os espaços liminares contemplam muitas características de uma imagem típica de terror, mas os sentimentos de familiaridade com o ambiente é o que causa a estranheza característica dessas fotos, se distanciando de uma imagem de terror. Na minha opinião,
Esse aspecto de familiaridade, somados ao vazio, à luminosidade e à falta de vida das imagens, pode ser muito mais aterrorizante do que uma imagem intencionalmente feita para aterrorizar. Agora, deixando de lado o sentimento de medo, e quanto às pessoas que se sentem confortáveis com os espaços liminares? O que poderia causar isso? Observe essas imagens. Não sei vocês, mas ao observá-las eu me sinto confortável. Algumas pessoas as conhecem como pool rooms, que é o nome dado a um nível das backrooms, em que as salas são todas inundadas, mas são calmas e com um aspecto de segurança. Elas me dão a impressão de que foram retiradas de um sonho, por mais que a qualidade das imagens seja bem alta. O que você sente ao ver essas imagens? A cor azul esverdeada da água somada ao branco dos azulejos das paredes é o principal responsável por trazer conforto. Os aspectos físicos dos espaços liminares ainda estão lá. O sentimento de infinidade nesses labirintos aquáticos é evidente, mas o sentimento gerado é totalmente diferente. Nós podemos sentir que se trata de um espaço liminar, mas o sentimento é diferente de imagens como essa, pelo menos para boa parte das pessoas. O motivo de estar mostrando as pool rooms aqui e uma imagem que já vimos anteriormente é que muitas pessoas não possuem sensações diferentes entre as duas imagens. Por mais que alguns aspectos sejam bem distintos entre ambas, o sentimento se mantém: conforto. É intrigante o aspecto artístico que espaços liminares possuem de causar diferentes sensações com imagens bem similares, ou sensações iguais com imagens muito diferentes. No final das contas, existem também as pessoas que não são afetadas de forma alguma por essas imagens. Assim como você observa uma imagem qualquer pela internet, como essa, algumas pessoas observam as imagens de espaços liminares e são capazes de sentirem total indiferença, identificando como somente um lugar comum que está vazio, o que de fato é o que acontece em boa parte das imagens. Após vermos tudo isso, vou concluir esse vídeo dizendo qual a minha opinião final sobre os espaços liminares. O que acredito é que os seus sentimentos com essas imagens estão diretamente associados a como você lida com um sentimento específico. O sentimento de solidão. Como você se sente quando está solitário? A solidão é um sentimento complexo que transcende o âmbito da presença física. Ela muitas vezes se manifesta como uma sensação de isolamento emocional, mesmo quando estamos cercados por outras pessoas. Da mesma forma, os espaços liminares podem provocar sensações similares de ambiguidade e incerteza. A solidão frequentemente ocorre quando nos sentimos desconectados, seja socialmente, emocionalmente ou espiritualmente. É um estado de transição interna, onde nos encontramos entre o mundo da companhia e da solidão, mesmo quando estamos rodeados de pessoas. Da mesma forma, os espaços liminares são lugares onde as fronteiras entre diferentes realidades se tornam tênues. São lugares onde a definição é fluida e a compreensão exata do que está acontecendo pode ser evasiva. Quando se trata de solidão, os espaços liminares podem oferecer uma metáfora interessante. Assim como nos sentimos solitários em meio a multidões, também podemos nos sentir perdidos em espaços liminares. Ambos os estados nos desafiam a repensar nossas relações com o mundo e a nos conhecermos em níveis mais profundos. A experiência de atravessar a solidão e transitar por espaços liminares muitas vezes envolve introspecção e autodescoberta. Em meio à solidão, somos compelidos a explorar nossos sentimentos e pensamentos mais profundos. Da mesma forma, ao atravessar espaços liminares, somos obrigados a reconsiderar nossas perspectivas e abraçar a ambiguidade. No entanto, assim como os espaços liminares podem ser lugares de transformação e crescimento, também podem ser bem desconfortáveis. A sensação de estar à deriva, sem uma base sólida para se ancorar, pode ser semelhante à solidão que sentimos quando nos percebemos isolados dos outros. Em última análise, a maneira como enxergamos a solidão e os espaços liminares está intrinsecamente ligada à nossa perspectiva individual e à nossa capacidade de encontrar significado
em meio à ambiguidade. Assim como podemos optar por encarar a solidão como uma oportunidade para introspecção e crescimento, também podemos abraçar os espaços liminares como convites para expandir nossos horizontes e redefinir nossa relação com o desconhecido, ou temê-lo. Por fim, a conexão entre solidão e espaços liminares é profunda. Ambos representam um estado de ambiguidade, desafiando-nos a repensar nossas percepções e a encontrar significado em lugares onde as fronteiras não estão claramente definidas. Assim como podemos navegar pela solidão e emergir mais fortes, também podemos atravessar os espaços liminares com uma nova compreensão da complexidade do mundo ao nosso redor. Após ter um dia ruim ou estressante, com um desejo de desaparecer, muitas pessoas podem utilizar os espaços liminares como uma forma de encontrar conforto e escapar da realidade, através de seus extensos corredores vazios, ou então de salões que carecem de presença humana. E tudo isso pode te deixar com um sentimento maior de liberdade e de se sentir mais vivo. Por que não deixar tudo para trás um pouco, mergulhar nesse mundo e abraçar o vazio?